Muito boa noite ao público brasileiro do desporto escolar. Mais uma noite estamos aqui para discutir o presente e o futuro do desporto escolar. Ontem tivemos uma noite maravilhosa. Ontem foi uma noite política. Ontem foi uma noite em que o Brasil despertou para o desporto escolar mais uma vez. Hoje vamos ter uma resenha aqui, como vocês podem ver, homens muito críticos, homens acostumados ao jargão do esporte, e hoje vamos discutir o desporto escolar. Comentaristas famosos, comentaristas que estão acostumados a presenciar basicamente o desporto profissional, e na realidade a NBA, todos aqui já fizeram NBA, com exceto do Alex, né? Mas o Alex está na natação e na natação é profissional também. Vamos discutir aonde começa tudo, no desporto escolar. Boa noite, Birabello, comentarista da Fox Sports. Boa noite, Eduardo Augusto, boa noite aos companheiros, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse fórum e eu tenho certeza que a gente vai ter um aprendizado muito grande hoje. Boa noite e bom trabalho a todos. Certo. De bate-bola de Fox para Fox, agora eu chamo Carlos Renato dos Santos, o Renatinho. Boa noite, Renatinho. Boa noite, Edu, prazer estar aqui com você, grande parceiro de quadra. O Bira e o Zé Boquinha também, né? O Bira parceiro de trabalho e parceiro de quadra também, tem muitos jogos dele, muitos jogos do Zé também. Dois grandes técnicos, dois grandes nomes do basquetebol brasileiro. E é muito bom falar do desporto escolar, Edu, porque eu sou a prova viva de que um árbitro pode sair também do desporto escolar. Toda a minha base da arbitragem foi feita no desporto escolar. Então vai ser com grande prazer que a gente vai poder falar isso aqui hoje. Que legal, muito legal. Saindo de Renatinho, vamos para a água, né? Muito boa noite, Alex Pozieldi, o coach. Esse conhece tudo de natação. Falou em natação e não falar no nome dele, não está falando de natação. Boa noite, amigo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, amigos. Muito obrigado à oportunidade. Boa noite aos companheiros de fórum e nós que estamos aqui todos em busca, né, de discutir o desporto escolar e a gente identificando a importância que tem esse esporte, o esporte escolar na formação e no desenvolvimento. Acho que vai ser um grande papo, tenho certeza de que daqui sairão grandes discussões para algo que é tão presente e tão necessário. Legal, tenho certeza disso, Alex. E por último, eu deixei por último de propósito, eu tenho um carinho e um amor muito grande por essa pessoa que está aqui hoje, porque na realidade é um grande técnico, é um comentarista excepcional, é comentarista da ESPN e é um dos técnicos que não gosta de árbitro. E, na realidade, como vocês sabem, eu sou árbitro internacional, o Renatinho também, e ele não gosta de árbitro. O único árbitro que ele diz que ama sou eu. Então, esse amor é mútuo. Eu te amo, José Roberto Lux, o Zé Boquinha. Muito boa noite. Boa noite, Edu. Você me deixou porque eu sou o mais velho da turma, né? O decano aí. Mas é um prazer estar nessa roda aí com tanta gente boa e falar do fundamental, né? Eu acho que o esporte escolar é o começo de tudo, né? E foi abandonado no Brasil por muito tempo. Eu joguei basquete porque no meu colégio, nos finais dos anos 50, tinha basquete, lá na minha Santa Bárbara do Oeste. Tinha um professor lá que era fissurado em basquete e me obrigou a jogar basquete porque eu só jogava futebol. E virei jogador de basquete por causa dele. E tanta gente, tantos outros vieram junto. Mas isso é história para a gente contar daqui a pouco. E é uma oportunidade muito boa para a gente discutir essa política esportiva brasileira que tem que começar na escola. Legal. Gente, esse dia 19 de hoje é um dia histórico para o desporto escolar. Hoje vão sair daqui muitas ideias, tenho certeza, de pessoas críticas, competentes e balizadas para estar falando do desporto. E, na realidade, é onde tudo inicia, né? No desporto escolar. Vamos iniciar com o Birabello. Bira, você tem uma apresentação. Depois da tua apresentação do desporto escolar, obviamente, a gente abre uma discussão geral. Queria deixá-los tranquilos para que a gente possa fazer isso
de forma informal, de forma tranquila, que seja um bate-papo bom para quem está do outro lado assistindo e que seja um marco. Quem sabe se a gente não pode fazer isso por séries, por meses e por aí vai. Bira Belo, está contigo. Vamos lá, pessoal. Eu preparei aqui uma coisa bem rápida, fazer uma linha do tempo do esporte escolar. Eu também comecei na escola, mais ou menos em 1963, já com 10 anos, e foi em 1963, né, meu pai me levou no Maracanãzinho para assistir um jogo de basquete no Campeonato Mundial. A partir daquele dia, eu vibrei com basquete, vibrei com esporte, minha vida foi toda no esporte, toda no esporte, e eu também comecei numa escola e depois eu fui para o clube. A gente tem a cultura do esporte no clube, mas eu comecei na escola. Então, antes da gente falar em jogos estudantis, jogos escolares e tal, existiam algumas competições intercolegiais ou regionais, como jogos, eu peguei algumas só, jogos paranaenses, né, considerados um dos mais antigos do Brasil, jogos da Primavera, Rio de Janeiro, Campeonato Colegial, São Paulo, Rio Grande do Sul, a galera que está aí de repente vai lembrar de outros, e é bom que só vai melhorar mais ainda o nosso papo. Jogos Estudantis Brasileiros, JEBs, nós estamos exatamente com 50 anos de jogos. Bira, um instantinho só, por favor, Bira. Você está compartilhando isso, não? Ou você vai compartilhar? Eu estou Não está aparecendo ainda não, Bira. Não está aparecendo? Não. Ainda não está aparecendo compartilhada, não. Vamos ver aqui. É que eu deixei separado aqui. Tem problema não, estamos aqui tranquilos. Tá bom. Na realidade, a apresentação vai ser legal. A gente aguarda. Está aparecendo agora ou não? Não. Espera aí. Take it easy. Okay. Vamos lá. Agora sim, agora vai. Opa, entrou. Agora vai. Nossa, mãe, aparecendo aqui. Da tela de... Isso aí. Beleza. Agora... Então, deixa eu passar aqui para a segunda, né, as competições que eu falei, e já na terceira lâmina aí, bem rápido, jogos estudantis. Está todo mundo vendo aí? Todo mundo está aparecendo legal? Perfeito. Tá tudo beleza, pode seguir. Jogos Estudantis Brasileiros, JEBs, eu participei desses 3 primeiros em Niterói, em Curitiba e em Belo Horizonte, fui tricampeão do JEBs. Você vê que no primeiro nós tivemos lá em Niterói 315 atletas com 7 estados participando, e essa fase foi até 1975 em Brasília. A partir daí muitas mudanças ocorreram. Eu vou abrir um espaço aqui para homenagear os colegas, né, que participaram comigo lá em Niterói. Esse era o quinteto titular, eu com a minha camisa 9, era Guanabara, estado da Guanabara, o Ivanzinho, jogava no Botafogo, o Marcos do Tijuca, o Calil do Fluminense, e o... Esqueci agora... O Hulk não, o Doinha, desculpe, que trabalhou com basquetebol em cadeira de rodas em Goiás, ele era da FUNABEM. Lembrando que naquela época não era a escola que representava o Estado, era sim os clubes, jogadores de clubes e federados. Depois em Curitiba, o meu segundo JEBs, e a segunda edição do JEBs, nós estávamos voltando de Penápolis, onde conquistamos o juvenil brasileiro, juvenil de seleções, o técnico da seleção paulista era o Mical, e nós vencemos de uma maneira espetacular dentro de São Paulo, com o Bial não estava lá, mas se juntou ao grupo para os JEBs, eu, o Ronaldinho, o Washington, o Hulk, o Nino, o Nelson, o Marcos Abdala, um dos maiores pivôs que o Brasil teve até hoje, voltando da Iugoslávia, medalha de prata no Mundial da Iugoslávia, o Boleta, o Cláudio, o nosso técnico, professor Carlos Jorge. O terceiro, eu não tenho a foto do time, mas eu tenho a foto do grupo após a nossa vitória. O basquete masculino fechou os jogos em BH, 1971, terceira edição do JEBs, e nós ganhamos. Eu estou aqui com um grupo aqui muito satisfeito, com a rede no pescoço e tal, e guardo essa rede até hoje. Eu tentei encontrar aqui, mas nessa pandemia está complicado. Bom,
Continuando aí com a linha do tempo dos Jogos Escolares, e a partir de 1976 até 2004, mudou de Jogos Estudantis para Jogos Escolares, JEBs. Primeira grande mudança ocorreu em virtude dessa lei, né, 6251, de outubro de 75, que instituiu normas gerais ao desporto. Falava que o desporto estudantil ele seria dividido, e foi dividido em universitário e escolar. O universitário ficou com a CBDU e o desporto escolar sob a supervisão do MEC, Jogos para primeiro e segundo graus. Jogos escolares ainda, JEBs, medidas econômicas fizeram com que fosse criado esses campeonatos escolares brasileiros, SEBs. Em 1978 classificava para 1979 para os JEBs. 1980 classificava para 1981, 82 classificava para 83. Jogos escolares brasileiros ainda, de 85 a 89, mais mudanças, veto aos atletas federados, tornando com isso a competição tecnicamente mais fraca, mas motivando a garotada não federada, masculino e feminino, a participar, e abertura para a participação de atletas com deficiência. Na década de 90 começou a surgir os Jogos Escolares brasileiros, quer dizer, ainda dentro dos Jogos Escolares brasileiros, mas com essa introdução aqui da lei Agnello Piva, né, recursos da loteria destinados ao COB, ao Comitê Paralímpico Brasileiro, para aplicação no esporte escolar. Essas duas entidades passaram a organizar a fase nacional dos Jogos. Em 2000 nós tivemos essa Olimpíada Colegial Esperança, né? Numa parceria da Rede Globo, Ministério da Educação, Esporte e Turismo, mais o COB, mais a Rede Globo, surgiu esse nome Esperança, que veio do projeto Criança Esperança. Então fizeram parte desse primeiro ano em 2000 as modalidades do atletismo, basquetebol, voleibol, handebol e futsal, só no masculino. Infelizmente, divisão em duas faixas etárias e aumento significativo das competições escolares. Eu abro um parênteses aqui para falar sobre a questão do masculino. Por que só masculino? Nos Estados Unidos existe essa lei Title IX, que faz com que as pessoas tenham direitos iguais, masculino e feminino. Então, nos esportes, por exemplo, no segundo item aqui, Title IX obriga mulheres e homens que tenham o mesmo número de oportunidades para participar em esportes. Eu acho que isso seria uma coisa muito boa aqui no nosso país. E no mesmo ano que surgiu essa competição, foi criada a CBDE, a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que está fazendo 20 anos. Algumas federações estaduais foram criadas também no mesmo ano, e outras federações foram sendo criadas, e hoje temos federações em todo o território nacional. Os Jogos Escolares da Juventude, criado em 2005, sob a administração do COB, permanece até hoje, mas vai passar a ser administrado pela CBDE a partir do ano que vem. Faixas etárias de 12 a 14, de 15 a 17 anos, 14 modalidades esportivas para escolas públicas e privadas. Estados e municípios organizam as suas seletivas, em torno de 2 milhões de estudantes nas seletivas, em torno de 40 mil escolas de mais de 3.900 cidades, dados coletados no site do COB. Algumas sugestões aqui para, de repente, a gente começar a discutir, né, em cima do que os companheiros vão falar. Eu acho que apenas um órgão deve ter o comando dessa competição, do esporte escolar no Brasil, e me parece que a partir de agora, a partir de 2021, infelizmente esquece 2020, mas a partir de 2021 vai ser a Confederação Brasileira de Desporto Estudantil. Voltar com o nome JEBs, eu acho muito interessante esse nome JEBs. Reestruturar as categorias. Eu dei aqui algumas sugestões, né, de 12 a 14 para federados e não federados. Depois eu vou comentar sobre essa questão aqui do não federados, como é importante isso e como aumenta o número de praticantes. Categorias de 15 a 17, sendo livre, ou seja, você pode colocar masculino e feminino, sem problema nenhum, federado e não federado, desculpa, é uma categoria sub-18, visando, parece que tem uma seletiva mundial, né? Depois vocês podem me esclarecer isso. Regulamentos especiais, principalmente na categoria de 12 a 14 anos, para não federados, e buscar uma fórmula de ter equilíbrio nos jogos. Eu estava dando um curso lá para a FEENG, lá em Belo Horizonte, e eu falei sobre isso. Não adianta nada você pegar num jogo de basquete, por exemplo, que é a minha área,
uma equipe ganhar de 105-5. Ninguém ganhou nada nesse jogo, nem a equipe que venceu, nem a equipe que perdeu, nem o basquetebol, foi tempo perdido para todo mundo. Então você tem que procurar o equilíbrio. O grande segredo de uma das melhores ligas de basquetebol do mundo, que é a NBA, é exatamente o equilíbrio. Se você tem equilíbrio na competição, a competição se torna interessante, se torna vendável, a mídia se interessa. Então esse equilíbrio ele é fundamental. Então, nesses regulamentos especiais, eu coloquei isso aqui principalmente nas categorias, na categoria 12 a 14 não federados. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, até o high school, que vai para a nossa garotada aqui, 17 anos e tal, eles não têm o shot clock, o relógio de posse de bola. Não existe 24 segundos, 30, 35, não tem posse de bola. Os árbitros, claro, eles ficam em cima daquele jogador que tem a bola, mesmo que esteja driblando, para ele não reter a bola mais de 5 segundos, senão a equipe perde a posse de bola. Isso vai fazer com que o time jogue coletivamente. E eu tenho um amigo trabalhando lá, o Júlio Pacheco, e que ele falou assim para mim, eu perguntei ao pessoal por que isso, por que não tem tempo de posse de bola, não tem o shot clock. E eles me falaram o seguinte, me deram duas explicações que eu acho bem viáveis e muito boas para a gente, de repente, aplicar aqui, e principalmente no esporte estudantil, no esporte escolar. Primeiro, que você diminui o custo de um jogo. É menos uma pessoa trabalhando. E segundo, que você não precisa ter aparelhagem de 24 segundos na escola, no ginásio. A mesa vai ter apenas a pessoa que vai fazer a súmula e a pessoa que vai marcar o tempo, e mais nada, e um apitando o jogo, tá bom, de repente 2, tá bom. Enfim, fazer acontecer. É facilitar tudo que você puder facilitar para que as crianças possam participar do jogo, possam participar do esporte. Então é isso aí, galera. É mais ou menos isso que eu queria apresentar nesse início, para a gente poder debater depois. Obrigado aí. Parabéns, Bira. E, mais uma vez, isso não me surpreende em nada, porque em 1988 eu fiz o meu primeiro curso de pós-graduação com Bira Belo, na Universidade Gama Filho, e sempre foi um mestre dos mestres, eu costumo dizer, e estudioso, veio para um bate-papo informal e já trouxe mais informações que a gente precisava ter aqui para nos ajudar nesse bate-papo. Então, eu vou lançar uma ideia, né? E agora eu vou começar pelos mais velhos. Na realidade, mais velhos é pelo respeito, Zé Boca, você me desculpe, mas na realidade, qual é a tua experiência do desporto escolar? Visando isso, o que é que você pensa do desporto escolar, na tua visão de jornalista, em que você trabalha nos jogos de NBA, onde que se fala muito em bilhões de dólares, né? No esporte escolar aqui no Brasil, isso não existe. Qual é a tua visão disso aí? Bem, Edu, a minha visão é o que eu sou proveniente do esporte escolar, né? Como eu falei no início. Eu morava em Santa Bárbara do Oeste, que na época era uma cidade um pouco maior que uma vila, 30 mil, 40 mil habitantes, sei lá. E todo mundo que fazia o colégio estadual jogava basquete, era obrigatório. O professor de educação física, se você não jogasse basquete, ele te dava falta. Então, em 1959, um pouquinho antes do Bira começar, eu joguei meu primeiro jogo oficial, era um torneio na cidade. Tinha um torneio porque todo mundo que passou pelo colégio jogou basquete. Ou bem ou mal, mas aprendeu pelo menos os fundamentos a jogar, a participar do jogo. E não sei quantas equipes tinham, talvez meia dúzia de equipes. E só para fazer um paralelo, hoje, se você for fazer um 3 contra 3 lá, você tem que chamar uns veteranos, porque talvez você não encontre 6 caras para jogar um 3 contra 3 na cidade, porque não tem mais esse professor que dava. Ele não só dava isso, como dava atletismo, como nós tínhamos uma fanfarra, que era uma das melhores do estado, enfim. Era um cara que a única coisa que ele não dava era futebol, porque futebol você já joga o dia inteiro, então não precisava jogar na escola. Atletismo, eu fiz atletismo também. Então isso aí era básico, né? E se você fizer um retrospecto aí, o Bira acabou de falar, foi ver o Mundial de 63, eu estava lá também, viu, Bira? Vai velhinho que você. Você era a revelação naquele ano e assisti todos aqueles jogos do Mundial no Rio de Janeiro. E a maioria daqueles jogadores campeões e bicampeões do mundo, se você fizer o currículo deles, começaram a jogar na escola. Eu acho que todos, porque naquela época não tinha basquete nos clubes. Os clubes eram de
infantil para cima, era depois dos 15 anos. Não tinha categoria mirim. Isso aí começou lá nos anos 80, e eu fui sempre radicalmente contra a maneira como eram as regras, e o Bira abordou bem o negócio de regra no high school americano, que eu achava que era importante, se o garoto vai jogar ele tem que jogar contra marcação individual, ele tem que obrigar a se virar, o técnico tem que ser um professor e não um cara ficar dando esporro no jogador toda hora. Eu cansei de ver técnico brigar com um garoto de 12, 13 anos, que é um absurdo. O moleque está lá para brincar, ele não está lá para jogar sério, ele nem entende o que está acontecendo. Ele foi lá porque o pai queria que ele jogasse basquete, o clube atraía ele para jogar basquete. Então, o cara tem que ser um educador até os 15, 16 anos. Aí sim começa para valer. 16 anos o cara aí vai ver se tem jeito para o jogo, vai ter qual é o esporte que ele vai ter jeito e ele seguir. Então, esse trabalho escolar foi fundamental na minha vida, me criou como gente, inclusive, me educou muito. E através disso é que eu virei um bom jogador de basquete, um técnico, hoje comentarista, e consegui fazer a minha carreira depois disso que eu passei dentro do colégio, que senão eu teria jogado futebol só a minha vida inteira. Então é fundamental que tudo isso que o Bira falou fosse seguido a regra, mas aqui no Brasil muda presidente, muda governador, muda a estrutura, entra um outro diretor de educação, acha que não é aquilo. Nós tínhamos que ter uma linha de conduta que ficasse. Esse negócio de ficar mudando toda hora não adianta nada. Se você tem o GEBS, você tem que ter o GEBS. O GEBS é uma marca nacional, o GEBS. Então, naturalmente, ele tem que voltar com essas divisões de categoria e dando condições aos não federados a jogarem uma categoria e os federados jogarem outra, para justamente você ter mais gente jogando. Porque se você fizer só federado, de repente vem um time e acontece como o Bira falou, 100-5, o jogo não adianta nada. Eu participei muito de jogos regionais aqui em São Paulo, e o Renatinho deve ter apitado muito também, e é um detalhe que você, somente no basquete feminino, Renatinho, tinha 2 times que disputavam o título, em jogos abertos também, né? E os outros jogos eram 50 pontos de diferença. Então, eu cheguei até a sugerir uma vez que tivesse categorias, mudassem as categorias. Sei lá, se tivesse só 4 times fortes, faria um torneio à parte. E os outros fariam um outro torneio, dentro dos jogos abertos ou dos jogos regionais. Então, isso é muito importante, que é para você favorecer aquele que está começando a jogar, a garotada que está interessada, motivar. Agora, é fundamental que as escolas tenham um professor de educação física que saiba os fundamentos dos esportes. Eu até defendi há muitos anos, aqui numa palestra que eu dei na Escola de Educação Física em Campinas, que o professor de educação física tinha que sair esportista, não professor de educação física. Ele tinha que fazer, talvez, mais 6 meses de faculdade para se especializar nas áreas dos esportes coletivos. Handball, basquete, voleibol, aquilo que você dá em ginásio. Para ter uma base, que quando ele fosse dar aula num colégio, ele pudesse transmitir isso para os garotos. Os fundamentos do jogo. Ele não precisa virar um técnico, ele pode virar um técnico depois, no futuro. Mas ele deveria sair da escola sabendo passar os fundamentos para quem está ali, para que você formasse uma base de jogadores. Isso sempre foi um ponto que eu defendi. Muito legal. Só esperava isso de você mesmo. A pessoa que entrou aqui ainda disse o seguinte, o Sérgio Carnevale. Você conhece, não? Conheço. Conhece? Acabei de fazer uma live com ele. Zé Boquinha é um mito de Rio Claro, São Paulo. Nosso time de basquete foi temido e respeitado por causa dele. O que tu fazia? Tu dava soco por debaixo da perna? Como é que era isso? Eu jogava basquete de primeira qualidade, né? Baseado nos anos que eu participei do basquete americano, né? Principalmente do college americano, onde eu me eduquei muito, aprendi muito o que é dar um treino, o que é preparar um time. E em 95 nós tivemos o melhor time da América do Sul, em Rio Claro. Nós ganhamos Sul-Americano, Pan-Americano, Paulista e ganhamos do Real Madrid em Madrid só. Outro dia eu vou marcar aqui uma live só para a gente falar de basquete, basquete CBB, de basquete de clube, que vai ser legal. Bom, eu queria marcar aqui a presença honrosa do nosso vice-presidente da CBDE e presidente e vice-presidente da ISF, o Robson Aguiar. Ele está aqui presente no nosso fórum. Muito prazer tê-lo aqui, Robson, você é um camarada. Tem o Zé Medalha também. Zé Medalha você conhece, Zé?
Renatinho também conhece, o Birabello também. Zé Birabello foi técnico, né? Aquele técnico lendário que ele conseguiu ganhar dos Estados Unidos, pô. Também está aqui presente, participando do nosso fórum. Um abraço, Medalha. E os amigos presidentes, o Átila do Ceará, tá Walter Thyssen, o Jesus voltou hoje aqui, não é o Jesus do Flamengo, né? É o Jesus, nosso assessor de imprensa da CBDE. Está o Jean-Pierre lá dos Estados Unidos e Valdo Henrique também está presente aqui. Então, Renatinho, passando para você, que na realidade o negócio vai começar a esquentar quando eu passar essa palavra para o meu coach preferido, aí vai esquentar esse bate-papo, mas contigo eu queria saber o seguinte, como é que é um árbitro de 12 anos entrar na quadra para apitar um jogo de um garoto de 12 anos que está jogando esporte escolar? Isso você viveu essa experiência. Eu te vi começando a apitar, você apitava com 12 anos, e você apitou garotos, seus amigos de rua, seus amigos de clube, na escola. Diz um pouco disso aí. Bom, Edu, na verdade eu joguei basquete também, né? Não fui tão de alto nível quanto o Zé Boca, né? E quanto o Bira, mas joguei nas categorias de base do Corinthians, do Pinheiros, e eu sempre gostava desse negócio de arbitragem. Eu conheci uma pessoa que todos vocês devem ter conhecido, que foi o professor Celso Coutinho de Souza, que trabalhava numa escola aqui na Zona Norte de São Paulo, Colégio Colombo de Almeida, e ele tinha um trabalho de basquete dentro da escola estadual fantástico. E através do Coutinho, eu comecei a apitar os campeonatos colegiais, porque ele também era funcionário da Secretaria de Esportes, na época, Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo, que organizava o campeonato colegial, e ele era o responsável pela arbitragem. Então, ao mesmo tempo que eu estava ali fazendo o curso da federação aos 12 anos de idade, ele me levava para apitar os campeonatos colegiais por toda a cidade de São Paulo. A gente ia no extremo norte, no extremo leste, no extremo sul. Eu deixava de, às vezes, ir na escola para ir apitar com ele. E aí, quando eu chegava lá, um dia era handebol, outro dia era voleibol, outro dia era basquete, eu falava para ele, mas eu não sei apitar handebol, não sei apitar voleibol. Ele falava, se vira. Bateu aqui é dentro, bateu lá é fora, tocou na rede, não sei o que, se vira. Quem apita basquete, apita qualquer coisa. E aí eu comecei a ter essa experiência no campeonato colegial, que me deu a base de sustentação, porque é lá no campeonato colegial que você está aprendendo junto com o garoto que também está aprendendo, ou com a garota que está aprendendo a jogar. Então, é lá que você consegue ter uma base sólida, onde você aprende os fundamentos da arbitragem, onde você aprende as coisas importantes que um bom árbitro tem que ter, é exatamente nessa situação do campeonato colegial. E aí, eu apitei durante muito tempo o campeonato colegial sob a supervisão dele, aprendi muito em relação a isso. Quando eu apitei a final olímpica em 2000, quando eu recebi a escala que eu ia apitar a medalha de ouro entre Estados Unidos e França, a primeira pessoa que eu liguei foi para o Coutinho. Eu não liguei nem para os meus pais, eu liguei para o Coutinho para falar para ele que eu ia apitar a final da Olimpíada e que ele era grande responsável por isso, porque foi a gente lembrada dos campeonatos colegiais que a gente apitava. E eu corroboro com tudo que o Zé Boca falou, Edu. Eu acho que o esporte tem que começar na escola. A primeira base do esporte é a escola. Eu acho que as sugestões que o Bira deu são fantásticas. Eu até colocaria mais algumas. Eu acho que deveria ter uma categoria de 8 a 10 anos como um esporte de participação mesmo, onde o árbitro apitasse com headset, explicando toda vez que ele apitasse alguma coisa, o que ele está apitando, até para educar as crianças em relação à regra também, ou seja, bem informativo, bem lúdico mesmo. E aí, a partir dos 12, 14 e dos 15 aos 17, ele faria realmente o esporte, o basquete de competição. Mas para que isso acontecesse, Edu, na verdade tem que vir aquilo que o Zé falou, uma política de cima para baixo, né? Não adianta vocês, presidentes de federações, que são abnegados, que tentam fazer o melhor, tirar leite de pedra, se não tiver um apoio institucional, se não tiver um apoio governamental, uma política mesmo, né? Uma política de governo de apoio ao esporte escolar. O Zé falou muito bem, lá nos Estados Unidos, né, se prepara a criança passando por diversas modalidades, e aí, aos 16 anos, ela vai para a modalidade, ou aos 15 anos vai para a modalidade que ela tem mais características e adaptação àquela modalidade. Aqui no Brasil, como se mudou, se transformou o esporte
na escolar em esporte de clube, né, virou a política clubista, aos 16 anos o menino já está, ou a menina já não consegue mais jogar basquete, né? Você vai levar um menino de 16 anos para um clube, para ele ser federado pela primeira vez, já não consegue entrar mais, não consegue chegar no nível dos atletas que estão lá. Então, eu acho que o Brasil está no caminho inverso, né? O Brasil está no caminho totalmente inverso do que seria uma política esportiva dentro da escola, né? E eu acho também que isso passa muito, como o Zé falou, pelos professores. Eu acho que os nossos profissionais têm que ser um pouco mais bem preparados. Eu acho que alguns profissionais não conseguem desenvolver um trabalho legal dentro das escolas. É aquele negócio, eu finjo que eu estou dando aula, o Estado finge que me paga e o aluno finge que aprende. Então, eu acho que a nossa pirâmide, a nossa estrutura está um pouco equivocada. Mas eu vejo, nos últimos 5 anos aí, um movimento muito interessante de vocês, na busca da melhoria do desporto escolar, que eu acho que é fundamental. E eu até, nos últimos jogos da juventude, aí tive presente, apitei alguns jogos, conversei muito com os árbitros, com a garotada, porque eu acho que nós que saímos do desporto escolar, nós temos que devolver um pouco disso também para quem está começando. Acho que isso é importante demais. Sei de vários, trabalhei em alguns projetos aqui da CBDE em São Paulo, junto com a FEDESP, sei do seu trabalho no Rio de Janeiro, que é fantástico, sei do trabalho do Vevela em Minas e de outras federações que fazem um trabalho muito bom, e eu acho que o caminho é por aí, e eu estou aqui à disposição, Edu, você sabe que sempre para ajudar naquilo que for preciso nesse desenvolvimento do desporto escolar. Beleza. Eu vou catucar um pouquinho mais vocês são comentaristas esportivos. Na realidade, vocês são críticos esportivos, né? A gente tem que receber as críticas, porque as críticas têm que ser bem vistas para que a gente possa melhorar. Então, uma das coisas importantes que você falou é uma arbitragem educativa. Porra, excepcional a gente ir para um GEBS em que o árbitro ele vai ser um professor daquilo ali. A gente sabe que o GEBS, e nesse GEBS é uma idade um pouco menor, não é aquela idade maior, né, a idade até 15 anos, educativo. Às vezes ele não sabe da regra toda, às vezes ele não sabe o que vai fazer. Então, na realidade, esse é o caminho. E eu queria que vocês, com a crítica que vocês têm, pudessem falar mais um pouco, buscar mais fundo essa nossa solução para o nosso desporto escolar. Vejo que nós estamos num bom caminho. Vejo que o desporto escolar de hoje, eu vivo de esporte escolar há mais de 40 anos. Eu nunca vi o desporto escolar em si como está vivendo esses dias. O desporto escolar tem apoio da Secretaria Especial do Esporte, tem apoio de uma confederação brasileira. Na realidade, tem que melhorar muito, mas hoje o esporte escolar está sendo realizado porque o incentivo está sendo muito grande. Na realidade, o que a gente quer de vocês aqui? Que vocês realmente critiquem para que a gente possa melhorar. Nesse momento, eu vou convidar o meu coach, Alex Pocialves, para que ele possa fazer um paralelo entre o desporto escolar brasileiro e o desporto escolar europeu e americano. Ele, em cima disso, conhece tudo. Porque se você falar o nome de um nadador, ele vai saber quem é o pai, quem é a mãe, qual é o tipo de sangue, qual é o treinamento que ele faz, como é que é o tempo dele, e por aí vai. Traça um paralelo para a gente, vê se nós estamos nesse caminho certo, Alex. Obrigado, Edu. Primeiro, acho que todas as opiniões até agora, elas trazem ideias bem interessantes. E eu acho que é importante que cada um de nós também se identifique qual a nossa relação com o esporte escolar. Eu tive a oportunidade, como nadador no Rio Grande do Sul, representar a seleção gaúcha num SEBS, que eram os chamados classificatórios escolares brasileiros. Eles funcionavam classificatórios para as modalidades coletivas, mas para nós, nadadores, era uma competição igual ao que aconteceria no ano seguinte, que era o GEBS, que era disputado em Brasília. Depois, posteriormente, eu nunca tive a oportunidade de ser técnico de uma escola no Brasil. Mas foi nos Estados Unidos, e é um momento muito importante da minha carreira. Eu treinei uma equipe chamada St. Thomas Aquinas, depois treinei o Pinecrest, depois treinei a University School, ou seja, 3 diferentes high schools aqui na Flórida. Tive uma oportunidade ótima, porque eu fui 8 vezes campeão estadual e
com resultados incríveis, e o esporte escolar nos Estados Unidos, ele é um modelo a ser copiado, né? Porque muita gente fala e muita gente conhece o sistema universitário. A NCAA é famosa, mas a base toda do high school é fantástica e ela precisa ser muito discutida. Da forma como foi apresentado aqui, eu também identifico algumas coisas que precisam ser ressaltadas. Na palavra do Bira, ele conta que foi em 2005 que o Comitê Olímpico do Brasil toma a frente e começa a organizar os Jogos Escolares. Isso fez do Comitê Olímpico do Brasil o único comitê olímpico do mundo a organizar uma competição escolar em seu país. Isso não é ruim, isso só talvez não seja o adequado. Foi feito um bom trabalho, não há dúvida disso, mas o correto era exatamente uma entidade escolar, ou o Ministério da Educação, ou o Ministério do Esporte, como acontece em todos os países ao redor do planeta. Agora, com a volta do GEBS, eu acho que é uma coisa muito interessante, uma coisa importante. Acho que existem coisas que precisam ser destacadas, que precisam ser trabalhadas, mas, acima de tudo, o que eu vejo é de que o esporte escolar ele é inclusivo. Eu não sou muito favorável à palavra federado, não federado, mas eu gosto mais do inclusivo. Talvez uma divisão de chaves, uma divisão de qualidade, talvez a primeira divisão ou divisão de acesso, algo assim, mas que fosse realmente sempre inclusivo. O esporte escolar, a performance sempre será consequência. E nós vivemos disso. Nós estamos aqui envolvidos em algo que a gente sabe que faz o bem. Isso já vem de longa data. A gente sabe que cada dólar investido na saúde, na atividade física, você está salvando 3 dólares na saúde pública. Isso são dados da OMS corroborados pela ONU há muitos anos e continua sendo cada vez mais. Agora, saindo de uma pandemia como essa, nunca foi tão importante a atividade física. E eu entendo, e algo foi que o Renatinho falou, muito importante, é de que eu acho que o sistema clubístico, embora ele tenha tornado-se, vamos dizer assim, uma elitização do sistema clubístico, eu acho que ele vive uma crise. Eu acho que o sistema clubístico vive uma crise, e essa crise, na minha opinião, ela tem sido reduzido o número de entidades esportivas. Então, eu vejo hoje o desporto escolar como a grande meta, o grande futuro para o desenvolvimento do nosso esporte. Legal. Visto isso, vamos colocar uma questão que é importante, que a gente já colocou aqui, né, em determinados momentos, em determinadas questões, que é essa questão do desporto competitivo e do desporto participativo. O que vocês acham? O que é importante? O que não é importante? Se o pai atrapalha, se o pai que se envolve muito com a criança, que o pai que leva a criança para aquela competição e aí atrapalha, que a criança faz um gesto motor e olha para o pai ver se aprova. Vamos discutir um pouco essa questão das interferências das pessoas queridas dentro dessa engrenagem do desporto escolar, da competição e da participação. Quem é que quer falar? Eu posso falar. Então vamos lá, Mira. Eu acho que isso é uma coisa, na minha opinião, no meu pensamento, é uma coisa muito natural, né? Esse envolvimento, essa participação dos pais na vida das crianças, na vida escolar, na vida esportiva. A gente só lamenta um pouco e só fica um pouco assustado até quando essa participação ela extrapola. Extrapolando, aí realmente vai começar a criar problemas para os meninos, para as meninas, vai começar a criar problemas de relacionamentos. Então, eu sempre participei da vida esportiva dos meus filhos, a minha esposa da mesma forma, assim como ela, quando me namorava, participava da minha vida esportiva também, acompanhando em jogos e, às vezes, alguns treinamentos importantes. Enfim, eu acho que é importante. Hoje você tem que acompanhar o teu filho, a tua filha, em tudo quanto é lugar.
porque a gente sabe que existe um poder muito paralelo, que tem um faro tremendo de saber quem está largado e quem não está largado. E quando o menino, a menina está largado, esse poder paralelo que tem um faro fora de série vai e consegue adotar essa criança que a família não deu muita atenção. Aí depois é aquela história, onde é que eu errei, onde é que foi, não sei o quê. Então eu acho que tem que acompanhar sim, tem que participar sim, mas não tem que extrapolar. E aí cabe, de repente, ao professor, treinador da escola, do clube, chamar para uma conversa, chamar para uma reunião e colocar tudo isso, né? Mas tem que acompanhar, no meu modo de entender, sim, e de muito perto. Quem acompanha o Bira aí? Eu também. Eu acho que o Bira falou bem. A impressão que eu tenho é de que o esporte escolar, ele, acima de tudo, ele é formador, não só de um futuro ou uma perspectiva de um atleta, mas também de uma cultura esportiva. E por desenvolver cultura, o pai, ele também está ali sendo educado. Eu acho que esse é um processo, a consequência, a gente já falou aqui, a gente sabe que vai ser uma consequência, o resultado propriamente dito, a performance, verá na sequência. Nós estamos lá para formar. Isso não impede, eu acho que isso aqui é muito importante, que quando você tem um talento, você tem um talento. O resultado vai aparecer. A resposta, a consequência, a performance, ela será apenas um produto. E jamais será o nosso grande objetivo. O nosso objetivo é desenvolver uma cultura esportiva, e nisso o Bira fechou e matou a pau aí. Zé, você ia falar alguma coisa aí? Teu microfone acho que está fechado, Zé. Ele está com medo de levar falta técnica, Eduardo. Por isso que ele fechou o microfone. O microfone acho que está fechado. Não? Continua. Teu microfone está fechado, Zé. Ô Zé, toca na tela. Se você tiver no celular, toca na tela e ela aparece aí o áudio. Agora acho que foi. Então vamos lá. Ô Zé, antes de você falar... O que o Bira falou é inerente. Os pais têm que acompanhar. Hoje isso é mais do que necessário. Quando eu era moleque, eu atravessava a cidade sozinho, não tinha problema, né? Só cachorro que podia correr atrás de mim. Hoje a coisa virou uma confusão desgraçada que você tem que tomar cuidado, tem que pilotar os filhos a todo instante. Mas eu acho que a mentalidade é que tem que mudar, né? Porque meu filho chegou a jogar basquete e eu tive um dia que entrar na quadra, num jogo aqui do Regatas, com o Circo Militar em Campinas, e parar o jogo, porque o pau começou a comer. Eu tive que entrar, apartar a briga. Chegou uma hora, eu peguei uma cadeira, sentei no meio da quadra e falei, acabou o jogo, não vai ter mais jogo. Aí os juízes vieram falar comigo, eram 2 garotos que apitavam, falaram, oi, ainda bem, Zé, que você entrou aqui, porque não tem jeito de parar. Eu falei, avisa os caras aí que só se eles me tirarem no tapa daqui, porque eu não vou sair daqui enquanto todo mundo ficar quieto aí e deixar o jogo correr. Eu consegui fazer uma loucura dessa. Aí todo mundo se mancou, porque eu estava saindo briga, pai pulando dentro da quadra, pegando o outro, e os moleques tudo acuado, molecada de 13 anos. Então, nós temos que mudar essa mentalidade. Quer dizer, né? Nessa idade, o basquete tem que ser mais lúdico que qualquer outra coisa. A criança tem que ir para lá para aprender a gostar do esporte. Ele não precisa virar jogador de 12, 13 anos, não é isso que a gente quer. Ele tem que virar um esportista e um cara que goste do esporte que ele está jogando. No caso do basquete, que é o nosso esporte. Então, nós temos que mudar essa mentalidade. E isso vem do professor, do técnico, o Renatinho falou bem, do juiz e da federação, que faça regras e não dê conflito. Faça regras que você tem que jogar primeiro quarto 5 jogadores, segundo quarto outros 5. Você pode ter até 6 quartos no jogo, se você tiver 30 jogadores para jogar, não tem problema. Cada quarto vale 1 ponto. Faz torneio, faz quadrangulares, aí acabou, vai todo mundo tomar sorvete, comer pipoca, fazer uma festa, o cara gostar do basquete. Aí o moleque começa a gostar. Hoje o moleque com 13 anos, 14, para de jogar, porque ele tá com problema, ele tem medo até de ir para a quadra, porque vai sair briga, o juiz vai dar técnica nele. Então esse professor é que tem que ser importante e eu bato muito nisso aí. E só para contar uma passagem minha aqui do tênis clube,
Eu fui há uns 4 anos para gravar uma entrevista de final de ano com uma televisão local aqui, e tinha um colégio que alugava o ginásio para dar aula. E eu desci lá no ginásio, onde eu joguei muito, participei quase da inauguração do ginásio, fui técnico, para matar saudades. Estava tendo uma aula de educação física com umas 15 pessoas, 3 professores de educação física, e sabe o que eles estavam fazendo, Virabella? Jogando queimada. Eles estavam jogando queimada durante 15 minutos, que não é esporte, é uma brincadeira, e tinha um saco de bola, cheio de bola de basquete e de vôlei. Aí parou a queimada, deram um tempo para tomar água, um garoto foi lá, pegou a bola de basquete e foi lá fazer arremesso. O principal professor lá veio correndo, tomou a bola da mão do moleque e jogou dentro do saco, falou, não é para jogar basquete. Por quê? Porque ele não sabia nada de basquete. Vai que o moleque chame ele para... Vai, como é que arremessa, como é que bate a bola, ele não ia saber ensinar. E quase que eu pulo dentro da quadra de novo para brigar com o cara, eu me contive. Falei, não é possível que o cara ficou 3 anos numa faculdade e vem aqui para fazer queimada com os professores. Então não adianta nada isso aí. Então nós temos que mudar essa mentalidade. Copiar a mentalidade americana que tem 100 anos, o high school, o college, claro que tem uma finalidade que é a NBA, o garoto que gosta de basquete começa a jogar no high school pensando na NBA, o college tem, em todo o país tem scouts, vendo os garotos do high school para puxar para a sua universidade para jogar. Hoje é obrigatório jogar 1 ano na universidade para depois ir na NBA. LeBron James, Kobe Bryant saíram direto do college, do high school para a NBA. Então, essa mentalidade esportiva é que tem que ser criada por todo mundo, pela federação, pelo juiz, pelo técnico, e inclui os pais. Os pais também têm que participar disso. É muito fácil, não é difícil, não. É só querer fazer. Só para complementar, Edu, tudo que o Zé falou, o nosso professor e o Bira também, eu acho que para a gente mudar essa mentalidade que o Zé falou, a gente tem que trabalhar um pouco nessa parte educativa e lúdica. Então, por exemplo, quando eu falo ali nos 12 anos, que é a categoria que tem aí do GEBS, eu acho que, primeiro, não deveria ser competitiva. Eu acho que teria que ser inclusiva essa competição. Ter uma regra onde todos tivessem que jogar o mesmo número de minutos, enfim. A gente tem uma competição aqui em São Paulo, do Sindiclube, que eu faço a coordenação técnica, que são dos clubes que não querem jogar federação, ou seja, que são clubes que têm os sócios que não são federados. E o que a gente fez nessa competição? A partir do momento que abre-se 15 pontos de vantagem, a gente não marca mais no placar. A não ser que depois abaixe, 14, 13, 12, aí a gente começa a marcar pontuação novamente. E é obrigatório todos os garotos jogarem 2/4. Todo mundo tem que jogar 2/4. Todo mundo tem que participar. Porque senão a gente vai voltar, a gente vai copiar o modelo de clube. Eu vejo lá, eu acompanho aqui pela Federação Paulista, algumas vezes que eu vou orientar alguns árbitros, alguma coisa, eu vejo lá, o menino começando lá no sub-12, o pai gritando lá na beira da quadra desesperadamente, o menino ainda na sua formação intelectual, ainda na sua formação motora, sofrendo uma pressão psicológica de tudo quanto é lado, do técnico, do diretor, do pai que está do lado de fora, da torcida adversária muitas vezes, que é bastante hostil em alguns locais. Eu fico pensando como é que é a cabeça, o preparo psicológico desse menino. Daqui 2 anos ele não quer mais saber de basquete, ele não vai querer mais jogar basquete, porque é uma pressão tão grande que ele vai largar o basquete. E aí o que acontece? O técnico, e por isso que a gente não tem que copiar esse mesmo modelo, o técnico lá no clube, no sub-12, sub-13, ele quer ensinar o moleque a marcar zona 2-3, zona 3-2, 2-1-2, faz a jogada assim, a jogada assado. Ele não está preocupado em saber se o menino tem dificuldade de cortar para o lado esquerdo, se o menino tem dificuldade de fazer um outro fundamento. Ele não vai corrigir isso. Ele vai ensinar sistema tático, e aí a gente chega no adulto e a gente tem problemas de formação de jogadores. Então eu acho que a gente tem que ter a gente tem como ideia, de repente a primeira categoria ser uma categoria formativa, com um árbitro experiente apitando, de repente um árbitro internacional que não está mais nativo, Edu. A gente tem tantos amigos nossos aí, que são grandes árbitros, tá lá apitando com microfone, com alto-falante, os pais escutando o que o árbitro está passando em relação à regra. Isso é uma forma de educar também. Isso é uma forma de preparar os pais e os atletas para a categoria subsequente. Então, eu acho que o Zé falou, mudar a mentalidade, para mudar a mentalidade a gente tem que mudar comportamento.
Eu acho que teria que ter uma forma, e eu concordo com o professor Pucialdi, eu acho que esporte escolar não tem que ter federado. Eu acho que se a gente tem um modelo diferente, o esporte escolar, o menino tem que jogar o escolar para querer chegar a ser federado em um clube, a querer ir para o clube. Eu acho que o esporte escolar ele tem que ser inclusivo mesmo, e de formação, e criar o adolescente, o jovem, com amor pelo esporte para ser um adulto com qualidade de vida. Eduardo, eu posso acrescentar sobre esse assunto? Eu acho importante, coisas que eu trouxe aqui para falar com vocês. Acho que o principal desafio do professor-treinador na base é fazer com que os jovens, as crianças, gostem do basquetebol. E, em cima disso, né, simplificar para facilitar o acesso de todos, eu tenho aqui alguns dados de 2018 do basquetebol universitário, do basquetebol feminino nos Estados Unidos, né? No high school, eles tinham 430 meninas atuando no high school. 16.600 atletas jogam na NCAA hoje, ou jogaram, né, nesses anos. 200 atletas jogam ou se tornaram profissionais. E apenas 36 desse montante que começou lá embaixo, na pirâmide, chegou a ser draftado pela WNBA, a versão feminina da NBA. Ou seja, menos de 1%, 0,8% conseguiram entrar na NBA. 6% apenas dessa base da pirâmide seguiram carreira no basquetebol. 6%. Ou seja, 94% das meninas de 2018 não estão jogando mais basquetebol, mas se tornaram consumidoras de basquetebol. Então, esse é o grande pulo do gato que eu falo para os meus alunos. Aqui no Brasil, primeiro, eu coloco o seguinte: a pirâmide no Brasil ela está invertida, porque se dá muito mais valor e se prestigia muito mais o alto nível, o alto rendimento, do que a base. Isso, para mim, é pirâmide invertida, e com isso a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, é o que eu falo para os meus alunos sempre. Na segunda-feira que vem agora, a gente começa as aulas remotas, né, na Universidade Federal, agora no dia 24, esse discurso vai ter com certeza durante o curso. Vocês têm que se preocupar com o seguinte: a base não é para ser campeão. Eu vejo técnicos de base de 12 anos, de 10 anos, você tem uma jogada aí, você tem não sei o quê, aí o cara pede a jogada chifre, o cara faz 10 bloqueios antes de arremessar a bola para a cesta. Tá maluco. Está maluco, não está ensinando a jogar basquetebol. Não está ensinando a jogar basquetebol e não está formando a pessoa. Então, quem trabalha na base tem que estar preocupado, claro, em ensinar, descobrir talentos, ótimo, mas tem que estar preocupado em formar a pessoa. Porque lá no topo da pirâmide estão aqui os números dos Estados Unidos de basquetebol feminino. Menos de 1%, 0,8%. Chegaram lá na WNBA, 94% não jogam mais basquete. Mas com toda certeza se tornaram consumidores do basquete. E eu falo para eles: amanhã, o teu aluno que esteve lá na escolinha contigo, nas categorias de base e tal, mas que não conseguiu chegar no alto nível, vai encontrar contigo num shopping e vai falar assim para o coleguinha: com aquele professor ali, o professor Eduardo, ele contribuiu muito na minha formação profissional e pessoal. Ele fez com que eu me tornasse uma pessoa do bem através do esporte, através do basquetebol. Então, esse tem que ser o pensamento do formador. Esse é o formador. Então, Birabello, eu acho que é importante isso que você falou. Eu acho que é importante que cada um falou. Só que existe um modelo, só que existe um parâmetro para que o Brasil seja representado internacionalmente, ou para que cada estado seja representado nacionalmente, porque a nossa política ela é de competição. Então, quando você vai para um GEBS, você vai para um GEBS para ser campeão. Vendo isso, a CBDE ela já está fazendo, já está proporcionando aquelas equipes que não são tão bem preparadas ou que falta nesse momento algum trabalho mais específico, ou falta atletas de renome ou coisa nesse sentido, porque passa a primeira fase desse torneio, desse campeonato brasileiro,
classifica os primeiros colocados e se criam 3 chaves, a chave ouro, a chave prata e a chave bronze, o que oportuniza aquele atleta da chave bronze de ser campeão. Tipo, aquele que seria o 18º lugar, ele pode ser campeão, ele pode chegar na cidade dele, no estado dele e falar, pô, eu fui campeão do Campeonato Brasileiro da CBDE, chave bronze. Tudo bem, chave bronze, mas ele é o campeão. Então, a gente tem que pensar no que vai fazer. E aí, buscar um modelo ideal para investir em cima disso. Em base disso que eu acabei de colocar, logicamente que isso foi divulgado para todo o Brasil e foi uma festa incrível, uma dupla de Roraima, de voleibol de praia, foi para um mundial, né, no ano passado, em São Vito Lo Capo, no sul da Itália. No sul da Itália houve uma competição mundial de vôlei de praia. O Brasil, através de um campeonato brasileiro, classificou uma dupla de Roraima. Nada contra Roraima. O que eu quero dizer é o seguinte, baseado nos clubes, quando que uma dupla de Roraima ou alguém de Roraima em clube poderia ir para um campeonato brasileiro? Eles foram lá. Nossa, quando chegaram, carro de bombeiro para eles, festa, campeão mundial. Batemos palma até hoje. Jogo para vocês. O que fazer no desporto escolar brasileiro? Qual é o parâmetro? Será que Estados Unidos se instalou um dedo e, de repente, surgiu atleta para tudo que foi lado? Começou com competição, não começou com competição, começou com participação? Volto a falar, nossos amigos lá de cima do norte, campeões mundiais de vôlei de praia. Quem quer falar? Posso começar de novo. Então, vamos embora, Bira. Posso começar de novo. Olha, em 1994, olha quanto tempo tem, eu estava como subsecretário de esportes do Rio de Janeiro. E Cuba tinha um trabalho muito bonito no esporte. E a gente ficava assim, como é que pode Cuba, uma ilhotazinha desse tamaninho, os caras conquistam voleibol feminino, voleibol masculino brigando, boxe, não sei mais o quê, e a gente não conquista nada. Então, na linguagem de hoje dos jovens, partiu Cuba. Fizemos uma delegação, fiz a cabeça do prefeito, o César Maia, para mandar a gente, um grupo para Cuba, para saber o que eles faziam lá, que a gente não consegue fazer aqui, a gente não consegue ganhar nada. O basquete masculino não sobe um pódio mundial há 42 anos, Eduardo. Não sobe um pódio olímpico desde 1964, em Tóquio. Cara, como é que você quer que as crianças procurem o basquete? O basquete não tem resultado. Como é que vai procurar? Não tem ídolos. Bom, então nós fomos para Cuba e nós vimos 3 coisas lá que nos chamaram muita atenção. Muita atenção. A vontade política de se fazer esporte. A vontade política de se fazer esporte. A ilha toda tinha esporte. Para aparecer para o mundo, né? Mas tem a vontade política de fazer o esporte. Dinheiro, porque eles tinham grana naquela injeção de dinheiro do leste europeu, na Guerra Fria contra os Estados Unidos, aquela coisa que a gente sabe de cor e salteado. E a terceira que mais chamou a atenção e que acontece muito aqui no nosso país, muito, é a continuidade. Aqui você faz um projeto. Eu fui coordenador de um projeto nessa época que eu era subsecretário, lá no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, na zona oeste da cidade. Nós tínhamos 42 mil pessoas praticando esporte lá. A natação tinha 9 mil alunos. O basquete tinha 2.500, 2.600 meninos e meninas praticando basquete. Quando eles aprendiam a jogar, o problema era para onde encaminhar. Os clubes da Redondeza pararam. E a gente tinha que mandar para o Vasco, para o Botafogo, para o Flamengo, para o Tijuca. De Campo Grande até Tijuca, meu amigo, na hora do rush, principalmente na volta, Tijuca, Campo Grande, vai demorar 3 horas de ônibus. Então as crianças acabavam desistindo. Mas é um projeto maravilhoso. 42 mil pessoas praticando esporte de graça. Todo mundo que tinha o uniforme do projeto não pagava condução, os ônibus que passavam na porta do centro esportivo era grátis, enfim. Mudou o governo, amigo, acabou.
Mudou o governo, acabou. E isso é recorrente no nosso país. Então, essa questão da continuidade, a gente tem que ver isso. Porque não é possível que as pessoas que entrem, mesmo que seja direita, esquerda, central, não interessa, eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo isso aqui, a cabeça, as pessoas não têm cabeça para dar uma olhada e falar, não, peraí, isso aqui não pode acabar. Isso aqui não pode acabar. Está dando resultado, não pode acabar. Agora os caras acabam simplesmente por acabar, porque eles querem fazer uma coisa construída por eles. E a gente vai patinando, a gente vai enxugando gelo o tempo todo. Então é esse problema que eu vejo, Eduardo. Sim. Esse problema, isso que o Bira está falando, está ligado àquela mentalidade que nós falamos aqui. Está ligado ao que é o esporte norte-americano, não é brincadeira, é 100 anos, você não muda. Pode mudar o reitor da universidade, o presidente do high school, sei lá, ele tem que fazer aquilo ali, porque a comunidade obriga ele a fazer, porque é uma mentalidade plantada. Eu frequentei várias universidades dos Estados Unidos durante 20 anos, e é tudo igual, é tudo do mesmo jeito, o cara não sai fora daquilo que está sendo feito há décadas. Então, esse tipo de mentalidade é que o Brasil não tem. Abordou bem essa parte política, e tem coisas absurdas. Troca o prefeito da cidade, entra a oposição, ele para tudo que o outro fez. E não é só esporte, não. Para a obra, para tudo, porque ele não quer dar moral para o outro que saiu e terminar o que o outro começou. Então, o esporte é o que é mais prejudicado nessa parte. E se não entrar um cara que mantenha, o esporte acaba. Então, essa solução de continuidade que nós temos e nós não vamos conseguir mudar nunca isso aí. Porque os nossos políticos não pensam, a última coisa que eles pensam é esporte, não tenha dúvida. Então, se a gente precisar disso, nós não vamos chegar nunca em lugar nenhum. Então, é preciso que essas federações se fortaleçam de uma maneira que não haja ingerência política, que não dependam da política, mas se estruturem de uma maneira que a coisa venha normalmente. Troque o presidente, o governador, o prefeito, lá quem quer que seja, mas isso venha junto, você esteja embasado para que não haja mudanças, para que não se pare um projeto no meio do caminho. Então, é fundamental. Agora, eu estou falando isso há 50 anos, né? E o Bira um pouco menos que eu, há 40. Eu estou há 50, 60, mas eu falo disso aí. Eu tenho matéria de jornal aqui em Campinas de 1980 falando de categorias menores, a maneira que tinha que se jogar a categoria menor, principalmente a mini, que é de 12 a 14 anos, que tinha que ser educativa, tinha que ser essa história de fundamento, não interessa quem vai ganhar o campeonato vai ser ganho por pontos acumulados em cada quarto, fazer qualquer coisa diferente para que todo mundo jogue, como vocês falaram, um quarto para cada 5, jogue, em vez de jogar 4 quartos, joga 6, bota mais gente para jogar, a quantidade gera qualidade. Então, esse tipo de absurdo que o nosso país enfrenta. E vocês têm que trabalhar em cima dele, vocês que dirigem hoje, de maneira que a gente não perca. Você vê, naquele gráfico que o Bira mostrou, quantas coisas pararam e começaram a outra, com outro nome, com uma outra ideia. Isso aí é mudança, isso aí muda tudo, cara. Eu lembro do Jebs, eu acompanhava, eu lembro do Jebs aqui em Campinas, em 74, eu ainda era jogador, que foi sensacional. Era jogo para todo lado, era competição a cidade inteira, uma cidade grande, então você ia ver basquete, ia ver tudo mais. Mas nós precisamos que isso aí se continue e se solidifique. Alguma vez você viu na sua vida mudar o high school americano ou o college, desde que você se conhece por gente? Alguém falou, vai mudar o high school, vai parar o basquete, vai parar o futebol americano, vai parar o beisebol. Mas nunca. Que ninguém pode fazer isso aí. Entendeu? Isso é um negócio fundamentado há 100 anos. Não é um negócio de ontem para hoje, cara. É isso que nós precisamos. Se a gente não tiver isso, não adianta nada. Alex? Eu acho que você falou algo que é bem recorrente, né? Nós todos temos políticas de governo e nós precisamos de política de Estado. Nós precisamos daquela política esportiva que seja estabelecida e haja sequência. Só que eu acho que, embora você está 100% certo, eu acho que isso reforça muito do que o Bira falou, é o fato de que nós, acho que já uma própria tendência nossa mesmo,
a gente se acostumou a apontar dedos, né? O político não fez isso, o político não fez aquilo. E eu até acho, eu celebrei demais, eu achei muito bom o retorno do Gebbs para o próximo ano, acho que é uma coisa fantástica, o Gebbs tem uma tradição fantástica, acho que você tem razão sobre esse aspecto também. Só que eu acho que nós, e aqui eu acho que é uma coisa muito importante, por incrível que pareça, nós estamos precisando, no Brasil, nós estamos precisando muito menos de uma Olimpíada e muito mais de uns jogos internos, de uns jogos municipais, de uns jogos regionais, de uns jogos estaduais, de uma Olimpíada pequenininha mesmo, dos jogos de classe. A nossa política esportiva ela está muito dependente dos grandes eventos, e nós precisamos trabalhar, e aí eu acho que a CBDE tem feito um trabalho fantástico, e aí o presidente Ori é um cara de umas ideias maravilhosas, eu sou um grande admirador dele mesmo, esse reforço que ele dá em todas as federações estaduais é fantástico. Nós precisamos começar lá dentro, nós precisamos disseminar algumas ideias que toquem realmente os técnicos e professores que se interessam pelo esporte. Porque, tendo trabalhado no esporte escolar americano, eu digo a você, o que você falou é perfeito. Existe uma tradição, existe uma sequência, mas existe uma cultura. E nós precisamos disseminar essa cultura. E aí eu digo uma frase que é minha e eu repito muito. Cultura a gente cria, tradição a gente repete. Nós precisamos criar uma cultura, fazer com que ela seja repetida e criemos finalmente a cultura esportiva do Brasil. E eu acho que nós estamos no caminho, eu acho que nós estamos no interesse. Essa discussão aqui, sabe que quando nós terminarmos aqui hoje, nós vamos sair com muito mais questões do que respostas. Mas com certeza essas questões que sairão dessa discussão serão pertinentes, serão ótimas, que abrirão outras frentes. Mas pode ter certeza de que nós já estamos dando o primeiro passo, que é buscar alternativas, que todos nós aqui queremos a mesma coisa, que é o crescimento do esporte escolar. Ô Edu, só complementando aí o que o nosso professor Pucialdi falou, eu acho que é por aí também. O Zé Boca deu o exemplo do professor que ele tinha lá em Santa Bárbara do Oeste, eu mesmo falei do professor Coutinho, tantos outros abnegados que tinham essa cultura, né, que a gente pode dizer assim, embasada do esporte dentro da escola, e independente de quem era o diretor da escola, ou o diretor da regional de educação, ou presidente da república, o governador, não importa, ele foi lá e ele disseminou o esporte dentro da escola. Eu acho que para a gente poder mudar um pouco esse comportamento, eu acho que vocês, presidentes de federações, as federações estaduais, têm que trabalhar um pouco mais a questão do professor, sim, a passar essa motivação para o professor em trabalhar um pouco mais os esportes coletivos dentro das escolas, principalmente porque nós não temos, no Brasil, infelizmente, são poucas escolas que trabalham no sistema integral, né? Eu acho que o integral seria fundamental para você ter o esporte incluído dentro dessa grade curricular. Então, talvez trabalhar no contraturno. Eu tive a oportunidade de, aqui em São Paulo, acompanhar um projeto que chama Projeto Gibi, que é do professor Iso, inclusive é do Rio de Janeiro, mas mora aqui em São Paulo. Professor Iso, José Luiz Coimbra, o Zé Boca pode até conhecê-lo, o Bira também. Ele fez um projeto aqui chamado Projeto Gibi, nas escolas da prefeitura, né, começou pelas escolas municipais de São Paulo, onde os alunos tinham basquete no contraturno, ou seja, estudavam de manhã, tinham basquete na escola à tarde, quem estudava à tarde tinha basquete na escola de manhã. No primeiro piloto desse projeto, no primeiro programa, ele conseguiu, por exemplo, o apoio da NBA, que doou todo o material, bolas, todo o material de treinamento, camisetas, enfim. Ele movimentou cerca de 12 mil crianças dentro do município de São Paulo praticando basquetebol. Então, são ações como essa que hoje, infelizmente, a gente vai precisar bastante, além dessa mudança de comportamento dos nossos profissionais da área, mas também utilizar bastante o terceiro setor. Eu acho que acaba sendo uma saída com projetos embasados através da Lei de Incentivo do Esporte, trabalhar esses patrocínios para a gente colocar nessas escolas municipais, estaduais, para tentar
quanto mais, é aquilo que o Zé falou, quanto mais quantidade, da gente poder tirar um pouco mais de qualidade. Então, acho que trabalhar o professor e trabalhar também um pouco através dessas leis de incentivo do terceiro setor, vocês como presidente de federações que já fazem um trabalho fantástico, acho que é a forma da gente começar a mudar um pouquinho e criar uma cultura dentro do esporte escolar. Legal. Nós temos agora 20 minutos, né? Acredito que nós somos 4, acho que 5 minutos para dar essas considerações finais a cada um de vocês, 5 minutinhos, e externar alguma coisa que passou aí, que tenha na ideia de cada um, que poderia ser explorado um pouco mais, e as considerações finais para cada um de vocês. Renatinho, você sempre foi o último, né? Você quer começar? As suas considerações finais e alguma coisa que você queira tocar? Bom, Edu, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com grandes mestres, né? Grandes pessoas, você que é um grande amigo de quadra. Eu acho que talvez o que a gente poderia colaborar um pouco mais nesse tópico que eu toquei em relação aos profissionais da área, você pode contar comigo, inclusive, para palestras, para congressos, para a gente poder passar um pouco mais do que seria o trabalho da arbitragem dentro do escolar, uma arbitragem mais educativa, formativa, né? Eu acho que isso é importante. A arbitragem ela tem um caráter formativo, o árbitro entender que ele não é simplesmente chegar lá e julgar a regra e ponto final, não, que ele tem uma colaboração importante demais na formação do atleta também, na formação do ser humano ali que está disputando aquela modalidade. Então, agradecer você pela oportunidade, um abraço a todos os companheiros que estão nos acompanhando e a todos que estão aqui palestrando também, que eu tenho aprendido muito com todos vocês. Zé Boca? Olha, eu acho que foi muito produtivo tudo isso aí, porque a gente juntando tudo que a gente falou aí, dá um balaio legal. Você dá uma organizada nisso tudo, em tudo que a gente sugeriu, você pode fazer um caminho e começar a trilhar esse caminho, porque no final todas as nossas ideias se fundiram, quer dizer, todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia. Todos nós que temos tanto tempo de prática, tanto tempo de quadra, tanto tempo de esporte, a gente vê que o fundamental é isso, né? É você formar uma cultura esportiva no país, é você fazer uma tradição esportiva no país, é você ter o professor de educação física saindo de uma faculdade e podendo dar um treinamento, mesmo que seja básico, de basquete, ou de voleibol, ou de handball, dos esportes coletivos, enfim. Se ele tiver uma piscina, ele sabendo dar um treinamento de natação, para a criança aprender a nadar, saber ensinar uma criança a nadar. Enfim, o básico, porque depender de clube hoje você não pode mais, os clubes estão falidos, poucos clubes estão fazendo esporte hoje. Então isso também é outro caminho que as escolas têm que fazer. E eu vou mais fundo. Eu tenho uma sugestão que se você só daria alvará de funcionamento para um colégio, se ele tivesse 4 modalidades olímpicas na aula de educação física. Se fossem dadas 4 modalidades olímpicas na aula. Senão ele não funciona. Você vai ver como é que muda. Aqui tem que ser meio na marra. Verdade. Alex, suas considerações finais, amigo. Vamos lá. Primeiro, brigadaço, prazerzaço estar com vocês. Eu acho que a discussão é maravilhosa, foi extremamente válida, aprendemos todos aqui, todos estamos no mesma linha, né? Eu queria destacar algumas coisas. Eu até vi que houveram algumas mensagens de pessoas mencionando o contraturno, alguma coisa com relação a esse tipo de coisa. Eu acho que é importante que a gente também reconheça que nós vivemos num país onde a grande maioria da população escolar, ela tem na merenda escolar uma das suas principais refeições do dia. Então, nós não podemos deixar de reconhecer isso. E eu entendo que o esporte escolar, ele é o futuro. Eu identifico que o sistema clubístico no Brasil, ele é maravilhoso, ele é fantástico, mas ele está muito restrito, cada vez mais elitizado. Ele é ótimo, deixa fazer o trabalho dele, mas o futuro do esporte no Brasil está dentro da escola. Eu também gostaria de destacar que o esporte competitivo, de uma forma geral, vive uma crise mundial, talvez pouco destacada, mas
existe uma queda na juventude, nas gerações mais novas, no interesse e no número de praticantes das modalidades esportivas. Isso já saltou aos olhos do Comitê Olímpico Internacional, já existem pesquisas aqui mesmo nos Estados Unidos em relação a um declínio da participação e do interesse nas disputas competitivas. Não é à toa que o skate, que a escalada entraram, o surf entraram nos Jogos Olímpicos, nada mais do que num sentido de conter essa sangria. Há um interesse de trazer o interesse da juventude ao esporte. E isso afeta a nós diretamente, é porque nós temos muito poucas estatísticas. O Bira soltou ali um arraial de números que seria maravilhoso que nós tivéssemos no Brasil, até mesmo para mapear as nossas ideias, mas nós não temos. Mas a verdade é de que o esporte competitivo, de uma forma geral, ele regrediu. E nós precisamos criar elementos para que a gente contenha e volte a crescer de novo. E aqui, como mensagem final, eu até gostei demais da ideia do Renatinho. Eu acho que uma das coisas que falta para o desenvolvimento desses jogos escolares brasileiros, eu acho que o sistema progressivo ele é extremamente importante. Eu gosto das competições 10, 12 anos, mas eu acho que elas deveriam ser, talvez, em forma de festival, em forma regional e de forma local. Aos 12, 14 anos, um determinado tipo de exigência, e aí sim, aos 15, 17, você está falando daquela que seria talvez a elite do esporte escolar no Brasil. E este processo, muito bem trabalhado, muito bem planejado, você despertaria naquele garoto que começa no esporte escolar aos 10 anos, poxa, eu quero continuar até os 15, 17, porque eu quero participar lá na frente, que aquela é realmente a grande competição. Então você é isso, nada mais é do que o Zé Boca disse ali. É a nossa cultura que vai ser repetida, vai virar tradição. Prazerzaço, Eduardo, parabéns pelo trabalho e o seu fórum tem sido um sucesso. Uma honra, amigo. Muito obrigado. Eduardo está sem som, hein? Você tem que tocar no seu telefone para abrir o som. Você continua sem som. Agora. Não. Vai o Bira, né? Posso começar a falar? Deve. Vamos lá, está todo mundo me ouvindo direitinho? O Eduardo realmente está sem som. Eu gostaria também de agradecer muito, Eduardo, a oportunidade, né, o convívio nessas 2 horas, quase 1h30, né, passando um pouquinho, desse bate-papo muito gostoso aqui, um aprendizado, como eu falei na minha primeira participação, a certeza de ter um aprendizado muito bom hoje à noite. Eu sou fã do esporte escolar, eu sou cria do esporte escolar. Eu fui, como atleta, tricampeão do GEBs, fui técnico das minhas equipes nas escolas municipais que eu trabalhei, jogando jogos estudantis aqui no Rio de Janeiro. Depois, quando trabalhava no Estado, fui com uma delegação como supervisor. Eu sou do esporte escolar, eu adoro o esporte escolar e eu tenho certeza que o esporte escolar ele vai voltar a crescer no Brasil. Tomara que a partir de 2021 a gente veja esse nome muitas vezes, GEBs, que é o que está faltando. A gente tem que aumentar a base, a gente tem que aumentar o número de praticantes no Brasil, em todas as modalidades esportivas, porque você aumentando o número de praticantes, você diminui as questões sociais, os indicadores sociais aumentam também, a promoção de saúde também é outra coisa super importante, quando você aumenta o número de praticantes. Gostei muito e tinha notado aqui sobre o que o Zé Boquinha falou da questão das regras para abertura de escolas.
e eu coloco aqui, acrescento regras para abertura de escolas, novas unidades de escolas de educação física. Porque às vezes o MEC permite a abertura de uma unidade de uma escola de educação física, e eu já trabalhei numa delas, em que você não tem nada, você não tem um campo, não tem uma quadra, não tem uma piscina, não tem uma pista. Aí vai fazer o quê? Faz convênio com o clube ali da esquina, com o CIEP, que à noite não tem aula. Isso é brincadeira. Isso, os caras estão brincando com a educação. Então, eu concordo inteiramente com o Zé Boquinha. Tem que impor regras para abertura e, principalmente, abertura de escolas de educação física. Hoje, o perfil do aluno que procura a educação física é um perfil completamente diferente da nossa época. Completamente diferente. As meninas, às vezes, fazem até... Não, professor, bola não. Como é que bola não na educação física? E outras coisas que a gente vê de absurdo. Então, como é que você quer que um profissional desse, com esse outro crime que cometeram na educação física, de separar a licenciatura e bacharelado, e não fazer licenciatura plena, onde você... Eu, na minha cabeça, meu pensamento, eu sou professor aonde eu esteja, dando aula. No clube, na escola, no condomínio, no projeto social, esportivo, cultural da prefeitura, do estado, do governo federal. Eu sou professor. Eu tenho que agir como professor em todos os lugares. Então, esse negócio de bacharelado e licenciatura é um crime dentro da educação física. E hoje você vê o aluno saindo para querer trabalhar onde? Ele quer trabalhar na academia, ele quer ser personal trainer, ele não quer trabalhar mais na escola. Você não vê mais alunos querendo trabalhar em escola. A trabalhar dando iniciação ao basquete, ao vôlei, ao handebol, natação, atletismo, até porque as escolas não têm equipamentos, pagam muito mal, isso tudo afasta o profissional. Então essas coisas, o trabalho, moçada, é duro. O trabalho que nós temos pela frente é um trabalho muito duro. Mas eu costumo dizer que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, levanta da cadeira e vai trabalhar. É o que eu falo para os técnicos de basquete aqui no Rio de Janeiro, que eles ficam nos clubes esperando que os garotos cheguem. Você não tem que ficar esperando, você tem que ir nas escolas da Redondeza, você tem que ir nos projetos sociais, você tem que ir buscar a garotada. Eu até conto um lance muito legal. Quando eu era, só para finalizar, Eduardo, só quando eu era juvenil, tinha um técnico no Vasco chamado Olímpio das Neves Leite, um sargento do Exército, 2 metros de altura, em que ele metia medo na garotada. Então ele era desses que ia para a rua para catar a molecada para jogar basquete. Então o Zé Boquinha, ele estava indo numa calçada contrária vinha vindo um garoto. Ele atravessava a rua, parava de frente para o moleque se tremia todo. Aí ele falava assim, quer jogar basquete? Era isso que ele fazia. Então, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado, pessoal aí, uma boa noite a todos. Gente, eu queria agradecer, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Então, né? Queria agradecer muito a participação de todos vocês. Desse papo aqui, eu anotei 3 folhas de papel. Certamente estarei fazendo muitas coisas daquilo que vocês sugeriram de torneios, de festivais, de integração. Certamente o Rio de Janeiro será pioneiro em muitos desses detalhes que vocês colocaram. E, na realidade, isso é apenas o primeiro degrau. Vou dizer para vocês aquilo que eu sempre falo nas nossas lives, que eu falei ontem também. Gente, o desporto escolar, daqui a 3 anos, será um produto que nós não vamos conhecer o desporto escolar daqui a 3 anos. Porque, nesse momento, o presidente Hora está fazendo um trabalho fantástico, está potencializando todas as federações, do Rio Grande do Sul ao Pará, com todas as condições para que venham novos alunos, venham novos atletas, sejam eles participativos ou competitivos. Então, nós vamos estar fazendo daqui a 3 anos uma nova live de comparação, 2020, pandemia, depois de pandemia. Aí o culpado disso tudo vai ser a pandemia, porque nós pensamos melhor no desporto escolar. Gente, queria agradecer muito a vocês, a cada um de vocês, são amigos antes de mais nada, e realmente foi um excelente fórum. Obrigado a todos e até a próxima.